Shalom, shalom, povo lindo de Jesus, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma quarta-feira abençoada. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Ana Vivalista. E hoje a gente vai entrar em um nível sobrenatural de Deus nessa jornada, um avivamento no secreto. Não há um púlpito exposto, senão há um secreto com intimidade com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E eu creio que vai ser uma quarta-feira incrível. E eu tenho plena certeza que vocês vão estar chapados, vai estar ali, entusiasmado com o que o Senhor tem para derramar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente eu quero iniciar porque eu estava querendo iniciar algo com vocês aqui, não só tratando de avivamento, na área de libertação, trazendo aí uma jornada incrível, mas não tem como eu iniciar, sabe, esse trabalho sem um revestimento de poder e autoridade na parte que me cabe estar ensinando aqui nessa jornada de 8 anos no Senhor. Amém? Glória a Deus. E que vocês venham entender que todo avivamento, ele tem que começar de alguma forma. Se você foi chamado por Jesus, de alguma forma o Senhor te trouxe para Ele. Te trouxe você para estar com Ele na obra dele. Sabe, muitas das vezes as pessoas perguntam: ai, Ana, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu ainda não sei aonde que eu estou. Você está no corpo de Cristo. E em que lado, em que momento que você vai estar como cabeça, como cauda, no braço, no pé, no coração? Não sei. Você nessa jornada, você vai identificar onde que você está. Em que lugar que você foi chamado para levantar um altar para o Senhor e reinar naquele território. Seja você, sabe, o intercessor, o libertador naquela área que o Senhor escolheu para você vencer. Amém? Então, eu quero que você abra a Bíblia aí em Mateus 6:6, que é o início dessa jornada, né? Então, como que Deus pode chamar eu e você para o secreto? Antes, Ele vai chamar na nossa intimidade. Então vai fechar a porta e vai buscar em Deus o que você quer no Senhor. Então é só no secreto, é fechando a nossa porta, a porta para o mundo, a porta para a incredulidade, a porta para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, porque às vezes a gente quer muito estar ali com o Senhor, né? E quando você vê, você já se perdeu, porque você está andando ainda com pessoas que não edifica o seu coração, no andar com pessoas erradas, você só vai se frustrar na sua caminhada com Deus. Então, andar sobre o avivamento, se você quer uma vida, olha, se alguém lá atrás, há 9 anos atrás, tivesse falado assim: olha, Ana, faça isso, 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 no início, eu não tive nada que eu estou ensinando aqui para vocês, sabe? Eu não tive uma pessoa, assim, eu não tinha uma pessoa para me ensinar como jejuar, como orar, como interceder, como entrar em batalhas espirituais, como eu conseguir entrar em alguma área de libertação sem sair tão frustrada por não ter sido liberta, porque eu não sabia como agir, como fazer. E eu tenho certeza que a chave que eu quero dar aqui para hoje para você é que primeiro vai começar entre você e Deus, no secreto. É no secreto que vai começar. Ali, você orando do seu jeitinho. Ninguém começa de cima. Todo mundo começa se desmontando. Porque na presença de Deus, quando você está sozinho dentro de um quarto, quando você está sozinho com o Senhor, não importa onde você está. Sabe? Que seja no quarto, na sala, na cozinha, trabalhando. Você vai entender o que eu vou estar falando aqui. Você pode se engrandecer falando de Deus para alguma pessoa, mas quando você está no secreto, você não consegue colocar máscara diante de Deus. Você vai entender que ali diante da palavra de Deus,
aonde você está ali abrindo o seu coração, falando as suas frustrações, as suas amarguras, sabe, os seus achismos, sabe, a sua percepção de vida, que muitas das vezes você quer algo grandioso e Deus naquele momento está em um processo com você de libertação. Você nunca vai saber, você só vai saber provando desse amor, da misericórdia do Senhor. Amém? E eu quero que você também abra aí também em Efésios 6:10 até o capítulo 18. Eu quero até também abrir aqui na minha, para que você possa acompanhar aí. Amém? Aleluia, Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa. E eu creio que o Senhor tem muito a derramar. Muito a derramar hoje. Aleluia. Se você encontrou aí, ou depois você pesquisa em Efésios 6, de 10 em diante, né? A minha versão é NVT. Eu não sei qual versão da Bíblia que você possa encontrar aí. A minha versão é essa daqui, ó. NVT. Ela é uma linguagem muito atualizada. Não que eu gosto de ler as outras versões, principalmente a NVI, eu gosto muito de estar lendo ela. Mas essa é uma versão que às vezes quando eu não encontro alguma palavra que eu não sei, acabo me identificando mais. Vamos lá. Seja forte no Senhor e em seu grande poder, vista de toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos da carne, inimigos de carne e sangue, mas contra governos, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de treva e contra espírito maligno nas esferas celestiais. Portanto, se viste de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o inimigo no tempo mau. Então, tem outras versões que você vai estar entregando. E ali, o que você vai entender? Que mais eu não quis prolongar, mas você lê para frente. Então, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e o sapato do Evangelho da paz. Para que você possa se revestir de todas as armaduras de Deus, para que você venha entender que quando você está em oração com o Senhor, quando você abre um propósito com o Senhor, quando você abre um jejum ali na presença do Senhor, você vai estar lidando, colocando o capacete da salvação para que você possa entender que todo dardo inflamado, às vezes tem pessoas negativas, tem pessoas que vão lançar dardo em você, até o próprio Satanás vai colocar dúvida naquilo que você está fazendo, mas que você não possa retroceder, que você venha ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo te chamando, falando assim: filha, vem para cá, eu quero falar contigo, eu quero ter um tempo com você, você anda afastada, eu quero te ensinar algo. Mas se você não tem tempo para o Senhor, Ele nunca vai poder estar ensinando para você. A gente só quebra na cara. Em muitas situações minhas, que se eu tivesse ouvido mais a palavra de Deus, eu já estaria voando muito tempo. Então, eu comecei a ter processo que eu deveria não ter tido. Então, porque eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, de estar ali, poder ensinar isso para alguém hoje. Saber que esse momento de você estar no avivamento, no secreto, como que eu posso falar de Jesus entusiasmado, impactado, de uma paixão ali pelo Senhor, daquilo que eu estou sendo transformada, eu passar para alguém? Em que momento? Em que momento que tem áreas da minha vida sendo transformada, sendo liberta? E é outro pilar aqui que eu quero falar com vocês, que no momento que cada vez que você entra em oração, e eu quero deixar muito claro que tem pessoas que ela não sabe orar, sabe? Eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho no início com o Senhor.
eu tive uma fase muito, muito, muito difícil, que é na minha fase de libertação, em 2017 para 2018. Foi uma fase assim terrível. Eu não tinha força para orar, eu não tinha força para jejuar, eu não sabia nem o que era jejum. Mas eu lembro quando o Senhor me chamou para orar na madrugada, eu não sabia nem como orar, nada, nada. E aí eu comecei a pegar um caderninho, eu gostava muito de anotar na época. Eu peguei um caderninho e eu comecei a anotar algumas coisas que o Senhor me dava. E eu ia quando dava 3 horas da manhã, eu ia para um quartinho de visita que tinha lá em casa, numa casa anterior que eu morava. E aí eu lembro que nessa época, em pouco tempo, assim, 6 meses que eu tava ali, sendo ali, sabe, não tenho nem como prolongar esse vídeo, que eu quero contar por parte essa jornada minha, desde quando eu me converti, quando a minha fase de libertação, a minha fase que eu comecei a me envolver mais com o corpo de Cristo, me envolver mais com os trabalhos da igreja, e depois foi fase, vocês vão entender que quando você vai iniciando a sua jornada com o Senhor vai colocar você em várias situações, mas em cada área da sua vida, naquela fase você vai ser transformada, naquele momento, ali foi um momento. Então eu lembro que no momento em que eu fui pro meu quarto, que eu aprendi a orar, foi no momento que ninguém me ensinou a orar, foi no momento que o próprio Senhor me ensinou a eu entrar naquele quarto, a eu ligar um louvor. Tinha dia que eu nem sabia que louvor que eu ia escutar, eu nem sabia como buscar louvor, eu colocava lá no YouTube, louvor de crente, eu falava assim, e aparecia vários louvores, e foi assim, sem saber ir pro secreto, sem buscar a palavra. E tinha dia que eu me deitava na cama, olhava pro teto, sabe, eu olhava pro teto, eu não sabia o que falar ali, eu chorava, o meu primeiro propósito de oração que eu fiz com o Senhor foi 40 dias, já fui doida de uma vez. E eu via muita gente falar, quando você não sabe orar, abre um propósito de 40 dias. E eu lembro que nesse propósito, o Senhor, eu fui 2 em 1. Que eu não era casada, na época que eu me converti, eu não era casada, eu já estava morando junto com meu esposo. E nesse propósito, eu falei, já que o Senhor está me chamando, já que o Senhor tem algo comigo, as pessoas estão dizendo, eu via muita gente profetizando sobre a minha vida. E na época eu falava assim, se o Senhor tem algo comigo, o Senhor vai falar comigo, sabe? E aí eu teve um tempo que eu lembro que ele falou assim comigo, abre um jejum. Abre um jejum. Naquele mês, eu já tinha passado uma semana eu orando ali, e nessa fase de eu estar ali, eu ia de madrugada e não tinha o que falar, e eu chorava, e depois eu escrevia, sabe? Eu escrevi um momento de raiva, olha, eu fui com birra, eu fui com raiva ainda, porque eu lembro que eu tive que abrir mão de muitas coisas, sabe? Eu mudei de cidade na época, eu era recente na cidade, eu estava numa fase ainda de muita rebeldia, muito não querendo acreditar que Deus tinha algo, projeto comigo naquela época. E meu Deus, foi transformador, porque foi naquele jejum de oração que Deus abriu as portas para mim. Porque foi ali que eu tive um encontro com o Senhor. Minha aliança com o Senhor foi naqueles 40 dias que eu abri ali. Porque mesmo sem eu conhecer ali de Bíblia, sem conhecer homens de Deus ainda, eu não tinha aquele conhecimento ainda. Eu fui na igreja que eu comecei a congregar, era uma igreja muito assim, era assembleiana, era muito de oração. E eu lembro que nessa mesma época, tinha pessoas ali que estava anos na igreja e não tinha tanta fome quanto eu estava ali querendo. E eu perguntava, eu fazia pergunta, eu era até chata na igreja, que eu queria tudo ao mesmo tempo. Mas foi essa fome de Deus que me fez estar aqui hoje. Depois de mais de 8 anos, de transformação, de caminhada com o Senhor, sabe? De muito testemunho de cura, de libertação, de avivamento, sabe?
eu ter essa vontade de poder ensinar esse povo. E o chamado é isso, é você poder estar ensinando, é você poder ensinar o que você está sabendo ali, amém? E eu vou contar aqui algo que essa experiência ele foi mais do que radical para mim, né? Que foi quando o Senhor me deu o projeto, sabe? O primeiro projeto que o Senhor me colocou foi o projeto Família. Ai, Ana, mas não tem nada a ver comigo, assim, tudo bem. Deus vai colocar no seu coração no decorrer dessa jornada que a gente vai estar aqui conversando, mas o Senhor pediu para que eu me consagrasse naqueles 40 dias, fizesse um jejum, e que eu, naquele jejum, eu ia orar pelo meu casamento, para que eu conseguisse casar, que eu conseguisse ali cessar todas as brechas de libertação que eu estava passando por uma fase de libertação em algumas áreas da minha vida. Praticamente eu passei por libertação em todas as áreas. Eu acho que tem poucas as áreas que eu acho que em todas. E nessa caminhada acho que eu fiz uma limpa em todas as áreas. Eu passar ali, fazer um mapeamento espiritual e tá rejeitando, cancelando, anulando os decretos, sabe? E situações que eu vou estar também aqui ensinando. E quando completou ali uns 40 dias de jejum e oração, eu fui no cartório, eu consegui casar, eu consegui tomar minha primeira ceia na igreja, eu consegui, mas nesse processo de libertação, eu tive que abrir mão mesmo de amizade. Eu lembro que na época eu troquei de chip, eu cancelei meu número antigo, e eu e meu esposo, nós decidimos se limpar das coisas do mundo. Ele tinha muitos anos mexendo com política, com muitas coisas do mundo mesmo. Eu também via numa área que era também lidando com o público na época. Então, era eu e meu esposo, se você pegasse a história de nós dois, é muito engraçado que eu e ele não tinha nada a ver junto, mas o Senhor nos uniu para um propósito como esse. E hoje eu estou compartilhando aqui, mas não foi fácil no início, não foi fácil. Eu lembro que tinha um dia que nós brigávamos muito, nós tínhamos muita discussão, porque eu tinha uma forma de pensamento, né? E, na verdade, o Senhor teve que quebrar muito isso dentro de mim, muito. Que era muito egoísta, muito, sabe? Sabe aquela pessoa que queria as coisas só para ela? Era a Ana. Eu era muito individualista. Então o Senhor foi tratando muitas áreas dentro de mim, foi quebrando muito orgulho. E o decorrer da minha caminhada, e aonde que eu sempre orava assim: Senhor, não deixe ninguém ficar profetizando na minha vida, não me envergonha no meio da igreja, mas me trata no secreto. Então, toda vez que eu abri um jejum, o jejum não era para mostrar para Deus que eu conseguia abrir, fazer aquele jejum. Muitas das vezes, aquele jejum, ele me deixava envergonhada. O Senhor mostrava áreas da minha vida que eu ficava com vergonha. Eu falava: Senhor, me perdoa por essa incredulidade, me perdoa por eu ter falado isso, agido dessa forma. Senhor, me perdoa. E ali eu fui pedindo perdão, fui anulando aquelas situações, lugar que eu andei, pessoas que eu falei, pessoas que eu tinha mágoa. Eu lembro de uma fase minha já no Senhor, que eu levei uns 2 anos para liberar perdão para pessoas que me feriram. Pessoas que feriram a minha alma, feriram ali por anos da minha juventude, sabe? Mágoa da minha infância, sabe? Eu também fase de libertação que em outro vídeo eu vou falar sobre paternidade, que eu tive que romper, mesmo que meu pai já tinha falecido, eu tive que romper padrões da minha infância, sabe? De rejeição. E eu tive que pedir perdão para o meu pai, que já era falecido, mas pedir perdão ali para trazer a minha paternidade terrena, porque eu tinha tanta mágoa do meu pai, tanto rancor, ressentimento, que eu não tinha, nas minhas orações no início, eu não tinha força para nem falar que Deus era pai. Eu falava: Deus, Pai, Todo-Poderoso, não conseguia orar dessa forma.
E aí Deus foi transformando o meu caráter, sabe? Foi colocando mais responsabilidade comigo na época. E o meu casamento, ele teve uma resistência de aprendizado. Porque eu tive que me adaptar e fazer uma rotina dentro da minha casa para lidar com o meu casamento. E eu lembro que naquela época, daqueles 40 dias, foi ali que a receita do meu casamento surgiu, de ter um mundinho ali disciplinado. Mas até hoje esse mundinho, que eu falo sempre, o nosso mundinho é nosso mundinho, aquela disciplina na nossa casa, de nós ter decidido trocar de chip, nós ter decidido mudar de cidade, mudar o ciclo de amizade, aquelas conversas que a gente tinha no mundo, a gente cessou dentro de casa. Então aqueles amigos que levava ele sempre para um bar, para churrasco, ele começou a cessar esse tipo de amizade. Amizade de homem comigo, eu comecei a colocar para ele. Queria algum assunto comigo? É assunto que a Ademir pode resolver? Era a Ademir que resolvia. Assunto que de mulher ele colocava para mim. Então a gente começou a ter uma troca ali no início. Foi difícil para ele, que não tinha isso, e para mim também. Mas isso tem sido um rompimento de caráter, de responsabilidade, porque eu aprendi muito lidando com ele, e ele também aprendeu muito, porque o que não deu certo nos outros casamentos dele, comigo começou a dar certo. Mas eu tinha que me colocar como esposa, como auxiliadora da minha casa. E aí eu comecei a buscar pela minha filha, né, que na época era bem distante de mim, que quando eu me separei do pai dela, eu acabei deixando ela com a família do pai. E o Senhor começou a cuidar da minha maternidade também. Então, o Senhor começou a colocar compaixão pela minha filha, sabe? E aí eu passei por vários processos da minha gravidez. O Senhor começou a me lembrar de quando eu estava numa fase ruim. E eu estou trazendo isso em oração, porque quando você estiver em oração, em jejum, no secreto, essas coisas do seu passado, coisas do seu presente, coisas que ainda vai acontecer, Deus só vai revelando para você quando você está orando. É ali quando você está pedindo perdão, é ali quando você está em oração, orando por alguém. Então, na fase que eu estava orando pela minha filha, Senhor, me dê a oportunidade de cuidar da minha filha, me dê a oportunidade de ser mãe da Karina, me dê a oportunidade, Senhor, de eu falar do teu amor para ela. Senhor, eu não sabia que ser mãe era cuidar de perto, me perdoa por ter deixado ela. Senhor, e eu comecei a ter experiência com o Senhor naquele momento. E a fase minha, não foi esse secreto meu, ele é a base da minha resistência hoje no Senhor, até hoje. Até hoje a minha disciplina, a disciplina de estar com o Senhor, ela é única. É você que vai determinar o tempo de oração, o horário que você vai orar. É você que vai escolher com o Senhor. Então, Ana, eu tô passando por situação, por batalha. Tem pessoas que têm uma nova convertida. Então, você que é um novo convertido, você vai escolher, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, me ajuda a colocar as tuas armaduras, a orar, a buscar pela minha libertação, a buscar pela minha família, a buscar pela minha área financeira, minha área espiritual. Então, são fases. Senhor, me ensina a orar. Senhor, eu não sei orar, me ensina como ter um orar diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, por essa situação difícil. Senhor, eu estou passando dificuldade na minha casa, estou passando uma perseguição no meu emprego. Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei, Senhor, o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe. Senhor, vai repreendendo todo o meu adversário, o inimigo da minha alma. Então, você vai ter as suas próprias palavras. Hoje, o que eu tô falando aqui para vocês, no início eu não orava assim. Então, você vai arranjar uma maneira de você buscar por isso, buscar por essa intimidade. No início, quando a gente está começando na oração, a gente vai buscar muito pela nossa casa, pela nossa vida espiritual, que o Senhor vai nos ajudando ali. E o tempo vai ajudando você a amadurecer. E depois você vai começando a ler mais a palavra, a ter mais fome. Então, o primeiro pilar ali do secreto é a oração. O segundo é o jejum.
né? O segundo, você vai abrir ali um jejum parcial, você às vezes não vai saber como, como se eu abrisse 3 horas de jejum na água, eu passava muito mal. Eu vomitava muito, eu passava mal, eu não conseguia. Logo eu estava comendo igual uma doida, desembestada ali pela comida e comia de tudo, eu não conseguia. E aí eu comecei a fazer um jejum parcial, que era tipo, eu tirava um período sem comer nada, tipo 3 horinhas, que na época era mínimo. Gente, 3 horas de jejum. Hoje, quando você tá no mundo, você passa a ter 6 horas sem comer nada. Ali, e vai fazendo algumas coisas, passa do horário de comer. Só quando você abre, vamos se dizer que, como no meu caso, eu abri 3 horas, das 6, 7, 8 da manhã. Aí 8 horas da manhã eu comia. Porque naquela fase eu não sabia orar, não sabia ainda como abrir um propósito de 12 horas. Hoje o meu jejum tudo é 12 horas, 16 horas, sabe? Faço jejum parcial. Hoje eu já tiro algo, uma alimentação, sabe? Você vai aprendendo a se comportar e vai começar a entender que o que o Senhor quer é matar uma área da sua vida. Então, você começa a entregar, Senhor, não é uma moeda de troca que vai assim, Senhor, hoje eu não vou tomar café, hoje eu não, olha, essas 3 horas eu não vou comer, eu vou beber só água. Pega uma água, sabe? Pega uma água, coloca numa garrafinha, Senhor, consagra essa água a ti. Senhor, e nesse período de 3 horas, eu vou estar escutando um louvor, eu vou estar lendo a tua palavra, eu vou estar ali conectada com o Senhor. Você vai ver que é uma batalha, por mais que é 3 horas, parece que é uma eternidade, uma eternidade. E ali você vai aumentando para 6 horas, 7 horas, 12 horas. Isso é o integral. Isso é quando você tira tantas horas para o Senhor sem comer nada. Ou às vezes você abre e vai bebendo só água. A maioria dos meus jejum eu bebia só água. Mas já teve outros que eu fazia parcial. Já teve jejum que eu tirava o que eu mais gostava. Na época eu tirei Coca-Cola, carne, carboidrato. Eu fui tirando e fui substituindo por outra alimentação para que eu conseguisse ter aquele rompimento naquela área. Então, a área que eu mais entrei em jejum foi a área de libertação. Então, tinha várias áreas que eu abri jejum. Não foi tão impactante quanto a área de libertação. Teve várias áreas de libertação que estava muito profundo. Então, cada vez que eu abri um jejum, eu ia para uma cura interior. O Senhor ia me levar em áreas que eu não queria mexer naquele assunto, eu não queria tocar naquela área. Às vezes, em oração, o Senhor me fazia eu ir na minha infância, sabe? Ver situações que eu tinha briga com os meus pais, rejeição na escola, rejeição no trabalho. O Senhor vai mostrando para você, mas isso vai acontecer na oração. Então, naquele período particular que você tem com o Senhor, você vai entender que aquele período ele é crucial para você. Amém? E tempo na palavra. Então, muitas das vezes você não consegue ler a Bíblia, não consegue ter a revelação ainda da palavra, aquela fome pela palavra. Então, no início, se você já é convertido, glória a Deus. Você começa a pegar a Bíblia, mesmo sem vontade de orar, abre a Bíblia e começa a ler um capítulo. Depois lê a 2, mês que você não entende nada. E Deus matou isso, Deus matou aquilo, Deus levantou o profeta, e o povo de Deus foi desobediente. Você vai ver entre o Novo Testamento e o Velho Testamento que Deus sempre teve misericórdia pelo seu povo, mas era um povo sempre em rebeldia. Então, se você é uma pessoa que não tem ainda a empatia ali de ler a palavra, mas você vai começar a entender, Senhor, assim como o povo do passado era assim, Senhor, eu peço perdão, Senhor, eu me comporto assim, 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 você vai entender. E quando a palavra de Deus, ela é uma libertação para nós. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ter entendimento de como lidar com você, de como lidar com a sua casa, com a sua empresa, com os seus negócios,
com a sua família, de como discipular, consolidar a sua casa, é através da palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Se você fugir da palavra, com o tempo você vai se esfriar na fé. Então, cria hábito de você ter um canal ali, de você escutar a palavra da pessoa, tá falando de Jesus, de você ver uma pregação de uma igreja que você gosta. Então, você vai colocar naquele canal, você vai escutar a pregação. E outra, vai congregar. Procura uma igreja mais próxima de você, começa a congregar naquela igreja, tem uma cobertura espiritual. Se você está começando na fé, tem uma mulher de Deus ali para você, conheça na igreja. Geralmente na igreja os obreiros, as obreiras, elas são capacitadas para atender você, para pedir uma oração. Às vezes você está passando uma fase difícil, peça oração, sai naquela igreja, tem, sabe, um grupo de oração, os intercessores daquela igreja, procure. Geralmente você vai se sentir mais acolhido quando alguém está orando pela sua vida, pela sua casa. Às vezes um abraço daquela pessoa da igreja, ela vai te ajudar a ter ânimo. Muitas das vezes eu fui muito entristecida para a igreja e aquele culto foi tão abençoado, aquela palavra veio de encontro ao meu coração e eu saí muito edificada da casa do Senhor ali. Eu entrei entristecida e voltei entusiasmada. E eu falei assim, Satanás, você foi confundido hoje. E ia para cima, voltava com muito gás. E era uma semana de vitória, na certa. Então, buscando. Então, vamos orar, vamos jejuar, ler a palavra. Vamos estar congregando. Então, restrito nas suas casas, muitas pessoas se esfriaram. Eu lembro que na época que todo mundo estava impossibilitado de ir para a igreja, de buscar ali, eu comecei a buscar muito a oração em casa, a ver pregação, e surgiu muitos homens e mulheres de Deus preparados ali para edificar a minha vida na época. Meu Deus do céu, eu tive muitas pessoas que, quando eu lembro, eu falei, nossa, que fase maravilhosa, que fase que edificou meu coração. E são fases, vocês vão entender que é só uma fase. A fase, assim, Ana, eu vou passar no deserto o resto da sua vida? Não, tem uma fase que você vai passar, sabe? Quando o diabo sabe que você tem fome por Deus, quando ele sabe que você não vai desistir, independente do que acontecer com você, você tem que fazer uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança de oração. Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor, me comprometo esses 3 meses, esses 6 meses. No início eu comecei a entregar muito para o Senhor, muito. Eu entreguei, sabe, eu entreguei uma vida, eu sempre tinha uma vida de santidade, sempre, como eu te falei, o meu primeiro jejum foi 40 dias, meu primeiro propósito de oração foi 40 dias, não foi só iniciar não, eu não sabia nem como orar, mas sempre essa prolongando, e como eu via muita pessoa falando assim, mas logo você vai desistir da fé, logo você vai estar aí. Quantas pessoas já se afastou da presença? Eu falei assim, eu não vou ser assim. Então eu pegava meu caderninho, eu anotava, no primeiro dia, segundo dia. Eu tinha um hábito de falar assim, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu vim orar, mas eu estou tão desanimada, Senhor. Já tinha o dia que eu estava muito entusiasmada e eu anotava tudo. Sabe o que aconteceu? Esses cadernos de devocionais, de anotação, hoje é um combustível para mim, que eu lembro de que foi época que eu estava em oração, época que eu estava muito na palavra, ano que eu estava muito em propósito longos, propósito de 1 ano, tirando rede social, 1 ano sem televisão, teve um ano que eu passei 3 anos, né? Que eu entregava o meu aniversário para o Senhor, então as datas do meu aniversário eu consagrava ao Senhor, eu não ia, sabe? Ou eu estava dentro de uma conferência, ou eu tirava aquele período do meu aniversário para estar com o Senhor, então eu não ia para o aniversário, eu não comemorava o meu aniversário, sabe? Então são tantos testemunhos, tantos renúncias que eu fiz. Então, eu falo para você, quando você está disponível para o Senhor ele vai te lapidando, são fases de lapidação.
E quando você começa a ir para a igreja, quando você começa a orar, começa a jejuar, você quer mais, você vai querendo mais, você vai ter fome mais. Se você tem uma vida de oração em casa, você vai entender que você vai se destacar no meio das pessoas. Aí as pessoas, às vezes, você não vai entender que as pessoas vão se afastando de você, e Deus vai colocando outro ciclo de amizade e Ele vai forjando. Então, não fique sozinha. E Deus sempre vai enviar, quando você está muito entristecido, Deus vai enviar pessoas habilitadas de oração ali para você. Eu lembro que uma festa, eu não gostava ainda não sabia muito de jejum, se eu colocou uma mulher de Deus, que era, menina, ela jejuava sempre. Toda vez que eu falava com ela, estava em jejum. E hoje eu lembro que essa pessoa, no início, foi muito crucial, que eu aprendi muito com ela. E hoje ter uma vida de oração é normal, é comum ter uma vida de oração, é comum ter uma vida de jejum, porque isso entrou na cultura do céu. Então, quando você começa a ser habilitada pelo céu, andar ali na palavra, em consagração ao Senhor, hoje como diaconisa e intercessora da casa do Senhor, hoje eu busco muito a estar sempre motivada, sempre buscando ali a melhorar. Não sei muito, mas o pouquinho que eu aprendi, eu tô aqui hoje ensinando para você. Porque o avivamento, ele começa a partir do momento que você tem sede por alma. Sede em falar de Jesus para uma mulher. Você vê que se você que se Deus restaurou seu casamento, você quer falar de restauração para outra pessoa, você quer falar de oração para aquela pessoa que ainda não sabe orar, você quer falar de jejum para uma pessoa que não sabe jejuar, e quer falar de pregar a palavra para aquela pessoa que ainda não conhece o plano de salvação, você está ali falando da salvação para ela, para que o Senhor Jesus, ele é o único caminho hoje para que você venha ter um alicerce forte na rocha, é com Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí uma semana abençoada, uma quarta-feira cheia de vitória, que o mês de setembro você venha realizar e concretizar tudo aquilo que Deus decretou para a sua vida. Não se afaste da presença de Deus. Pegue tudo que você que eu te falei aqui, todas as anotações. Eu quero abrir um jejum, eu quero orar mais, eu quero sair da estagnação, eu não aceito uma vida, paralisada na fé. Senhor, reage. Senhor, coloque motivação suficiente para mim buscar pela minha casa, buscar, ser uma pessoa diferente na casa do Senhor, na sua empresa, no seu trabalho. Seja luz aonde o Senhor te colocou, te posicionou. Então, eu creio que Deus está chamando você, chamando eu, para que esse avivamento se torne verdade no seu coração, que muitas pessoas estão esperando pela televisão, pela internet, vir aquele avivamento. Não, o avivamento está aí na sua casa, é em você, é um coração queimando pela presença do Altíssimo. Jesus te chama, mulher. Jesus te chama, e Ele te chama para esse secreto, Ele te chama para esse momento como esse, ir para cima e orar e sem cessar e não ter vergonha daquilo que Deus colocou no seu coração. Não tenha vergonha de ser uma pessoa submissa ao Senhor, consagrada, avivada, uma pessoa para cima, motivada em todos os aspectos, Deus tem shalom para você, que todas as áreas da sua vida seja, um estouro na mão do Senhor. Como que se diz, os nordestinos? Vamos para cima, gente, bora! Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso canal e que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Amém? Deus abençoe a sua vida.